Seja bem-vindo ao canal Bíblia Prime. Aqui analisamos Bíblias de estudo e materiais cristãos de um jeito diferente dos reviews de outros canais. Nosso foco é desvendar a vertente teológica por trás dessas obras, ajudando você a entender como os autores e editoras apresentam a Bíblia para você. A Bíblia que vamos analisar hoje é Bíblia de Estudo ACF. Se você já possui, ou pensa em adquirir esse material, ou simplesmente quer descobrir qual é a sua visão teológica, então este vídeo foi feito especialmente para você. O principal autor do estudo na Bíblia de Estudo ACF é o Dr. Edwin Hindson, teólogo e professor renomado, com doutorados pela University of South Africa, Westminster Theological Seminary e Oxford. Ele foi reitor da Escola de Divindade na Liberty University e autor de mais de 40 livros. Hindson era conhecido por sua abordagem conservadora e clareza na explicação de conceitos teológicos complexos, contribuindo significativamente para a King James Study Bible, que é a base para as notas da Bíblia de Estudo ACF. A editora de origem do material contido na Bíblia de Estudo ACF é a Thomas Nelson Publishers, uma das maiores editoras cristãs do mundo, conhecida por publicar a King James Study Bible, da qual as notas e estudos foram adaptados para a versão ACF. A editora adaptadora e distribuidora da Bíblia de Estudo ACF no Brasil é a editora Thomas Nelson Brasil. Ela é responsável pela tradução, adaptação e distribuição do material em português. Agora vamos analisar a visão teológica da Bíblia de Estudo ACF. Bibliologia. As introduções, comentários e notas da Bíblia de Estudo ACF ensinam que a Bíblia é inspirada por Deus, inerrante e autoridade suprema para a fé e prática cristã. Ela é descrita como um livro divino e humano, composto por 66 livros, com 40 autores, guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia é preservada de forma fiel ao longo do tempo, e deve ser priorizada sobre outras tradições ou práticas religiosas. As notas também abordam a canonicidade, explicando como os livros foram reconhecidos como autoritativos e inspirados por Deus. Teologia. A Bíblia de Estudo ACF apresenta a teologia com ênfase na visão tradicional cristã. Deus é descrito como transcendente, onipotente, onisciente e onipresente, com atributos de santidade, amor e justiça. A doutrina da Trindade é central, ensinando que Deus é um em essência e trino em pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A obra de Deus inclui a criação, redenção por Cristo, e a santificação pelo Espírito Santo, com ênfase no plano de salvação, e na providência divina que governa todas as coisas. Cristologia. As notas e comentários da Bíblia de Estudo ACF ensina que Jesus Cristo é plenamente divino e plenamente humano. Ele é o Filho de Deus, enviado para a redenção da humanidade, cumprindo sua missão, através de sua vida perfeita, morte sacrificial e ressurreição. Cristo é visto como o único mediador entre Deus e os homens, sendo a salvação exclusiva através dele. As notas também destacam a importância de entender Jesus como Salvador e Senhor, com ênfase na obra redentora que ele consumou na cruz. Pneumatologia. A Bíblia de Estudo ACF ensina que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, divino e coeterno, com o Pai e o Filho. Ele é descrito como o Consolador, que habita nos crentes e os capacita para uma vida cristã vitoriosa. A obra do Espírito inclui convencer o mundo do pecado, guiar os crentes em toda a verdade e capacitar para o serviço. A Bíblia de Estudo ACF adota uma perspectiva continuista, acreditando na atuação atual e contínua do Espírito através dos dons espirituais. Antropologia. A Bíblia de Estudo ACF ensina que o ser humano foi criado por Deus, à sua imagem e semelhança, com um propósito de comunhão e glorificação de Deus. O ser humano é composto por corpo, alma e espírito, isto é, adota a visão tricotômica, sendo assim criado para viver em harmonia com Deus, mas o pecado trouxe a quebra dessa relação.
O ser humano, em sua condição caída, precisa da redenção em Cristo, para restaurar sua comunhão com Deus, e cumprir seu verdadeiro propósito. A martiologia. A Bíblia de Estudo ACF ensina que o pecado teve origem na queda de Adão e Eva, resultando na separação de Deus, e na corrupção da natureza humana. O pecado é descrito como uma transgressão da lei de Deus, e tem efeitos universais, afetando todas as pessoas, e a criação. Ele traz morte espiritual e física, além de consequências eternas. A redenção do pecado é possível, somente através da fé em Jesus Cristo, e sua obra redentora na cruz. Soteriologia. A Bíblia de Estudo ACF ensina que a salvação é necessária devido ao pecado, e é unicamente proporcionada pela graça de Deus, sendo através da fé em Jesus Cristo. Segundo as notas e comentários, a salvação é um dom imerecido, que não pode ser alcançada por obras humanas, mas exclusivamente pela obra redentora de Cristo. A justificação é recebida pela fé, e o crente é santificado pelo Espírito Santo, com a glorificação sendo a consumação final da salvação. A Bíblia de Estudo ACF adota uma visão calvinista da salvação, com ênfase na suficiência de Cristo, e na salvação pela graça. Eclesiologia. A Bíblia de Estudo ACF ensina que a Igreja é o corpo de Cristo, composta por todos os crentes em Jesus, unidos para cumprir a missão de proclamar o Evangelho e fazer discípulos. A Igreja tem um propósito divino, que é a adoração a Deus, a edificação dos crentes e a evangelização do mundo. Ela deve ser organizada de acordo com os princípios bíblicos, com líderes espirituais, como pastores e diáconos, que guiam e servem a congregação. A Bíblia de Estudo ACF também defende a prática do batismo por imersão, e a ceia do Senhor como sacramentos simbólicos, com base no ensinamento de Cristo. Angeologia. A Bíblia de Estudo ACF ensina que os anjos são seres espirituais criados por Deus, com a missão de servir a Deus, e auxiliar os crentes no cumprimento de seus propósitos. Eles têm diferentes ordens e hierarquias, sendo liderados por anjos principais, como Miguel e Gabriel. A função dos anjos inclui proteger, levar mensagens de Deus, e executar sua vontade. As notas da ACF enfatizam que os anjos são servidores de Deus, não devem ser adorados, e que a maior parte de sua atividade é em relação à redenção da humanidade. Demonologia. A Bíblia de Estudo ACF ensina que Satanás e os demônios são anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Satanás é descrito como o líder dos anjos caídos, que por sua natureza rebelde, agora se opõe a Deus e à humanidade. Os demônios atuam para desviar as pessoas da verdade, causar destruição, e manipular as mentes humanas. A Bíblia de Estudo ACF ensina que Satanás é um inimigo derrotado, cuja obra foi desfeita por Cristo através da cruz, mas que ainda atua no mundo com enganos, até o dia do juízo final, quando será condenado eternamente. Cosmologia. A Bíblia de Estudo ACF ensina que o universo foi criado por Deus, de forma intencional e ordenada. A Terra é apresentada como uma criação jovem, e os comentários adotam uma visão de criacionismo literal, considerando que Deus criou o mundo em 6 dias literais. O texto rejeita o evolucionismo e a ideia de uma Terra velha. As notas também afirmam que a Terra tem um propósito divino no plano de Deus, e que tudo foi feito para sua glória. Não há menção explícita sobre a teoria do intervalo, ou uma ideia sobre o formato da Terra nas notas dessa Bíblia. Escatologia. Os estudos da Bíblia de Estudo ACF adotam uma visão pré-tribulacionista, afirmando que a Igreja será arrebatada antes da Grande Tribulação, um período de sofrimento e perseguição. Os comentários e notas da Bíblia de Estudo ACF seguem uma perspectiva pré-milenista, ensinando que Cristo retornará antes do milênio, para estabelecer um reino literal de 1000 anos. O material de estudo é dispensacionalista, interpretando a história de acordo com dispensações, ou seja, períodos específicos do plano de Deus, com uma clara distinção entre a Igreja e Israel.
Nos comentários e notas, há uma diferenciação escatológica entre a Igreja e Israel, sendo que as promessas e profecias relativas a Israel não são vistas como cumpridas pela Igreja. Inferiologia. A Bíblia de Estudo ACF ensina que o inferno é um lugar de tormento eterno, preparado para os ímpios, e para Satanás e seus anjos. É um estado de separação eterna de Deus. As notas adotam a visão de que a alma é consciente após a morte. Não se considera o conceito de sono da alma como um estado de inatividade ou inconsciência. Nos estudos sobre o além, o Sheol, termo do Antigo Testamento, e Hades, termo do Novo Testamento, são vistos como lugares intermediários para os mortos, com os justos em um lugar de esperança, e os ímpios em um lugar de sofrimento temporário, até o juízo final. O Geena é interpretado como o estado de tormento eterno, físico e consciente, para os ímpios após o juízo final, em oposição ao aniquilacionismo, ou seja, não se ensina que os ímpios serão aniquilados, mas que permanecerá em sofrimento eterno. Pedagogia. A Bíblia de Estudo ACF valoriza recursos pedagógicos que facilitam a compreensão das Escrituras, como quadros, mapas e gráficos, para dar contexto histórico e geográfico aos textos bíblicos. Enfatiza o uso de princípios claros e acessíveis para o ensino da Bíblia, com a intenção de promover um entendimento profundo das Escrituras, tanto para iniciantes quanto para estudiosos avançados. A Bíblia de Estudo ACF adota métodos que buscam a aplicação prática da Palavra de Deus na vida cotidiana, guiando os leitores em práticas devocionais e em como ensinar as verdades bíblicas de maneira eficaz e envolvente. Tradução em português. A Bíblia de Estudo ACF utiliza a tradução Almeida Corrigida e Fiel, cuja origem remonta ao trabalho de João Ferreira de Almeida, no século XVII. A Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil é a editora responsável pela versão Almeida, sendo a principal editora dessa tradução em português. A SBTB tem sido fundamental na publicação e distribuição dessa versão da Bíblia, que é amplamente utilizada por diversas denominações protestantes no Brasil. Conclusão. A Bíblia de Estudo ACF utiliza a tradução Almeida Corrigida e Fiel, e oferece uma abordagem teológica sólida, com ênfase na tradição protestante reformada. Seus comentários e notas buscam proporcionar uma compreensão profunda das Escrituras, abordando temas como a natureza de Deus, salvação, o Espírito Santo e a Igreja. A mensagem central é promover uma aplicação prática e fiel dos princípios bíblicos, com uma visão de fidelidade ao texto original. A Bíblia de Estudo ACF é uma ferramenta eficaz para estudo, mas sua linguagem pode ser desafiadora para iniciantes. Ela é especialmente útil para aqueles que compartilham a perspectiva reformada, embora seja necessário discernimento para quem adota visões diferentes. E assim concluímos nossa análise sobre a visão teológica da Bíblia de Estudo ACF. Eu gostaria de ouvir suas opiniões sobre o conteúdo, e caso tenha algum material que gostaria que eu analisasse, deixe sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais análises como essa. Até o próximo review.